Bom, vamos mergulhar direto no antigo rio cultural do Oriente Próximo. É hora de descobrir a estrutura profunda que sustenta os primeiros 11 capítulos de Gênesis. Em vez de ser só uma narrativa sobre perfeição material ou aquele embate básico entre o bem e o mal, esses relatos, na verdade, atuam como um tratado super complexo sobre presença divina, sobre como a ordem é estabelecida e principalmente sobre como essa ordem acaba sendo desestabilizada. O nosso roteiro hoje é bem direto. 1. A tricotomia do cosmos. 2. A origem da desordem. 3. Linhagens, ordem e desordem. 4. O dilúvio como um botão de reinício. E 5. Prólogo para a aliança. Seção 1. A tricotomia do cosmos. Para começar, a gente precisa dar uma bela reajustada na nossa visão de mundo. É muito comum pensar que o pessoal da antiguidade operava com aquela visão estritamente dicotômica do bem contra o mal. Mas, na verdade, uma grande mudança de paradigma é necessária aqui. A expressão hebraica torro, o aborro, parece até um feitiço mágico, né? Mas ela descreve o estado inicial da criação. O nosso instinto moderno quase sempre nos leva a pensar que o início de tudo era algo ruim ou maligno. Só que o fato é que o estado original do cosmos era puramente de não ordem. É como imaginar um canteiro de obras gigante. Não tem nada de defeituoso ali, é só um espaço que ainda está esperando um propósito final, uma obra em andamento. No mundo antigo, elementos materiais como um mar agitado ou um deserto imenso não eram considerados maus. Eles simplesmente não tinham uma função definida para a experiência humana ainda. Eles estavam lá, aguardando a organização divina. Então, o grande segredo para entender tudo isso é essa tricotomia. Não existe só o bem e o mal. A gente tem a não-ordem, que é tipo um problema não resolvido, aquele trabalho em progresso. Aí vem a ordem, que é exatamente quando a divindade traz propósito e funcionamento através da sua presença. E por fim, a gente tem a desordem. Essa sim é uma força completamente à parte, algo que é maligno por natureza que bate de frente ativamente com a ordem e com a presença divina. Ou seja, criar o mundo, nesse contexto da antiguidade, era basicamente pegar a não-ordem e organizá-la. Seção 2. A origem da desordem. O Éden não era só um jardim bonito para passear, tá? Era um espaço sagrado. No mundo antigo, a presença divina não era só uma questão de ter um relacionamento metafísico, era literalmente o motor, a engrenagem que gerava e mantinha absolutamente toda a ordem no cosmos. Quando se fala do descanso divino no sétimo dia, isso significa fixar residência naquele cosmos para governar tudo. O Éden era o espaço definitivo de ordem otimizada, simplesmente porque a própria fonte dessa ordem morava lá. E é aqui que a gente vê como a desordem realmente se infiltra no sistema perfeito. Ela não surge simplesmente porque alguém quebrou uma regrinha qualquer. O problema real começa no momento em que surge o desejo de ser como Deus, de definir as coisas por conta própria. É uma decisão humana de se estabelecer como um centro alternativo de ordem. Em vez de trabalhar em parceria com a ordem divina original, tenta-se criar uma paralela. O resultado natural disso não é só um castigo comum, mas sim a expulsão daquele ambiente otimizado, que era mantido pela presença de Deus, lançando a humanidade de volta para um mundo bem menos organizado. Seção 3. Linhagens, ordem e desordem. Essa perda catastrófica da presença divina gera um efeito cascata imediato. A partir daí, a humanidade tenta sobreviver e encontrar sentido sozinha. E a gente vê isso claramente nos caminhos totalmente diferentes que os primeiros descendentes tomam. Analisar a raiz da palavra hebraica arur, que a gente costuma traduzir como amaldiçoado, traz muita clareza para isso. Quando Caim mata Abel, tentando buscar seu próprio benefício de forma independente, ele não é atingido por um feitiço místico. A interpretação estrutural sugere uma privação de direitos. Caim perde o acesso à proteção da sociedade, perde a provisão do solo e é empurrado para uma situação ainda mais profunda de isolamento e não ordem. O contraste entre as linhagens é fascinante. De um lado, a linhagem de Caim consegue um feito e tanto. Eles estabelecem uma ordem focada no ser humano. Constroem a primeira cidade, começam a domesticar animais, desenvolvem a música e a metalurgia. Mas, como essa ordem humana está desconectada daquela presença otimizada, ela cai rapidamente para uma desordem profunda, personificada no orgulho e na vingança desenfreada de Lameque. Já em contraste absoluto, a linhagem de Sete é totalmente focada em buscar a restauração daquilo que foi perdido. É ali que se inicia a invocação do nome do Senhor, numa tentativa direta de reconquistar a presença divina, o que atinge o ápice na figura de Enoque. Seção 4. O dilúvio, botão de reinício. À medida que a desordem cria raízes profundas na sociedade e passa a ser racionalizada pela autojustificação humana, a gente chega a uma intervenção gigantesca. E aí fica a grande pergunta:
qual é o verdadeiro papel estrutural do dilúvio nessa narrativa milenar? Para responder a isso de forma precisa, o material de origem aponta para as raízes linguísticas que envolvem o personagem central desse evento massivo. Olha que fascinante o nível de detalhe linguístico aqui. Lameque dá ao seu filho o nome de Noé, expressando uma baita esperança. A palavra Noé vem da raiz hebraica NWA, que quer dizer descanso. E o texto afirma que ele traria consolo, que vem da raiz NHM, significando restaurar a estabilidade a partir de uma ruptura. A palavra cognata em acadiano, nahu, unifica esses dois conceitos perfeitamente. Ou seja, o próprio nome já sinaliza que o papel central dele ali não é só garantir a sobrevivência, é ser o agente pelo qual uma restauração profunda da ordem será executada, revertendo aquelas privações do solo. Pensa nisso como a solução de TI definitiva do mundo antigo. Desligar o cosmos da tomada e ligar de novo. O dilúvio funciona literalmente como um botão de reinício cósmico. A não-ordem, representada por aquelas águas caóticas, é usada para limpar e eliminar a desordem sistêmica da época, que era a violência humana sem limites. O objetivo final nunca foi a aniquilação pela aniquilação, mas sim a recriação. É iniciar o sistema mais uma vez para tentar reestabelecer uma ordem otimizada. Seção 5. Prólogo para a Aliança. Bom, se o dilúvio agiu como um verdadeiro reinício, a gente precisa muito entender como é a cara desse novo sistema operacional daqui para frente. Existe uma assimetria simplesmente inegável na estrutura do texto. O autor antigo está claramente moldando a realidade pós-dilúvio como uma literal segunda criação. O cosmos não ordenado volta com as águas no capítulo 7, seguido pela ordem restabelecida no capítulo 8, num paralelo exato com o capítulo 1 de Gênesis. A bênção para frutificar e multiplicar é repetida e logo depois lá vem de novo uma ofensa relacionada aos limites dessa mesma bênção. É uma recapitulação estrutural perfeita para preparar a próxima etapa. No fim das contas, a nossa análise mostra que os capítulos de 1 a 11 funcionam como um prólogo gigantesco. É a explicação exata do porquê a aliança, que começa com Abraão logo em seguida, é necessária. A aliança é a nova estratégia. Aquele método cósmico de reinício através da destruição fica no passado. Daqui para frente a ordem vai ser trazida de um jeito novo, por meio de eleição, de relacionamento e de revelação. E qual é o grande objetivo disso tudo? Resolver o problema inicial, ou seja, preparar o terreno para conseguir restabelecer a presença divina de forma definitiva aqui na Terra. Para fechar a nossa exploração, fica uma reflexão bem provocativa. Se a gente entende que esses textos antigos estão muito mais focados em estabelecer ordem, função e a presença divina, em vez de alcançar aquela perfeição material nos moldes que a gente entende hoje, como essa mudança de paradigma na tricotomia da ordem altera a forma de interpretar e de abordar todo o restante da literatura histórica? Fica o questionamento para levarmos adiante nessa jornada de descobertas.